meus amigos do Laquenem, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar procedimento às nossas aulas de sociologia, beleza? O tema de hoje é positivismo. Bom, positivismo, né, a gente pode considerar como uma escola teórica que dá todas as bases intelectuais para que a sociologia pudesse vigorar. Ok? A gente vai perceber isso com bastante detalhes a partir de agora. Ok? Vamos lá então. Bom, primeiro, Auguste Comte, tá? Aluno de Saint-Simon, no qual se inspirou na ideia de evolução social via tecnologia, é então o marco, tá? Do positivismo. É o teórico, né? Comte é o teórico do positivismo. Ok? O que isso significa? Que Comte dá todas as bases intelectuais para a chamada filosofia positiva. A gente está falando ainda aqui de uma atmosfera que vai possibilitar o surgimento de uma sociologia mais consistente depois com Émile Durkheim. Ok? Aqui no positivismo a gente tem as bases intelectuais, tá, da sociologia. Beleza? Bom, por que há uma ideia em Comte da evolução social via tecnologia? Essas ideias são herdadas de Henri Saint-Simon, que acreditava piamente que, de acordo com a Revolução Industrial e com as novas mudanças na tecnologia, haveria um novo paradigma social. E essa mudança de paradigmas sociais, né, uma sociedade que não era industrializada para uma sociedade que passa a ser industrializada, gera, né, novas esperanças, perspectivas novas acerca do que deve ser realmente uma sociedade. Portanto, essa tentativa de compreender e até mesmo de modelar uma sociedade ideal faz com que os primeiros sociólogos, os primeiros teóricos da sociedade, tá, sejam bastante instigados com essa ideia, beleza? Bom, há dentro da filosofia positiva, do positivismo, tá, uma aversão ao clericalismo, ou seja, uma crítica aos dogmas e crenças fundamentadas na fé. A gente está vivendo um momento, tá, no século XIX, de uma transição muito clara de uma vida que era muito baseada em preceitos religiosos para uma vida que é mais fundamentada na racionalidade e no cientificismo, ok? Bom, não há uma possibilidade aqui de conciliar a fé e a razão, né? O fato, né, de você buscar uma crítica bem fundamentada, você buscar uma base sólida na racionalidade, vai fazer com que qualquer forma de crença, qualquer forma de fé, sejam encaradas como fantasiosa. Ok? Isso não era verdade, por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média, você tinha na fé um elemento que podia te impulsionar ao conhecimento. Agora, no positivismo, a fé ela não te impulsiona ao conhecimento, ela é um entrave ao conhecimento, beleza? Cientificismo, tentativa de reprodução nas ciências humanas, os mesmos critérios metodológicos das ciências exatas e biológicas. Bom, se eu digo para você o seguinte, que isso aqui é uma aula de ciência, você vai acreditar? Você pode achar estranho. Pô, sociologia é humanas. Mas você se esquece que é ciências humanas, né? Então, o que o Comte queria? Ele queria que a criação de uma ciência da sociedade, de uma ciência social, correto? Por que não? Por que ciência é só matemática, é só geometria, é só física, é só biologia? Não. É preciso que se haja uma ciência da sociedade. Ok? É preciso que tenhamos também, assim como existe a física, assim como existe a matemática, que são ciências exatas, né? É preciso que se tenha um grande nível de exatidão nas análises da sociedade. Tá? Nas análises sociais é preciso que se tenha um grande nível de exatidão. Não pode ficar apenas no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. A princípio podemos questionar, falar, putz, mas como que eu vou criar uma teoria social exata, sendo que a sociedade ela é um tanto caótica, né?
Bom, a gente vai perceber isso daqui a pouco, em especial com Emile Durkheim e a sua concepção de fato social. O fato social para Durkheim, a gente vai ver, né, na próxima aula, independe de opinião. É um fato e ponto final. Então há uma proximidade com a ciência exata a partir daí, beleza? Ok? E obviamente Durkheim, sendo aluno de Comte, sendo um herdeiro do positivismo, tá? Ele vai tentar defender também essa ideia de uma exatidão na ciência social. Então não é só a matemática, meu amigo, que precisa de exatidão. Pensava Auguste Comte, as teorias sociais também precisam de exatidão, ok? Você percebe a influência da mentalidade iluminista lá do século XVIII, né, no século XIX, incidindo no século XIX, né, aquele culto à razão sendo vigorado, sendo vivenciado a partir do século XIX no positivismo. Para mim isso é muito evidente. Espero que para vocês também esteja sendo, ok? Crença de que a Revolução Francesa precisava ser concluída. Olha isso, pessoal, que eu acabei de dizer aqui para vocês. Né? Que os princípios do iluminismo, da Revolução Francesa, incidem no positivismo. Ou seja, há no positivismo, tá, a crença de que a Revolução Francesa precisa ser concluída, precisa ser fechada. E segundo Auguste Comte, tá, a teoria positiva seria exatamente esse fechamento, ok? Esse fechamento, a conclusão da Revolução Francesa, beleza? Incentiva a industrialização da França como sinal de fechamento da Revolução. Olha só, essa palavra aqui é fundamental. Industrialização, pessoal. Industrialização. A crença na tecnologia, que já vem desde do Saint-Simon e é transmitida para o Auguste Comte. A crença de que quanto mais industrializada uma sociedade, mais civilizada ela é. Quanto mais tecnologia, mais progresso, mais avanço, tá? Essa é uma ideia chave, é uma ideia fundamental no positivismo, correto? Beleza? Espero que esteja tudo muito claro para vocês. Bom, acabei de falar para vocês, tá, de que para o Comte era preciso uma exatidão na ciência social. Correto? Uma exatidão na ciência social. E aí ele cunhou um termo. Né? A sociologia ela deve ser uma espécie, né, de física social. Olha que estranho. Para muitas pessoas, obviamente, isso vai parecer estranho. Professor, eu achava que ciências humanas era para cada um dar sua opinião, era aquela coisa mais aberta, era aquela coisa que você não tinha necessariamente o certo e o errado, você tinha que ouvir todos os pontos de vista e por aí vai. Tem muitas pessoas que criaram essa mentalidade das ciências sociais como se não fosse um critério de exatidão, como se ela não fosse uma ciência de fato, como se fosse, na verdade, apenas um âmbito democrático onde cada qual pudesse dar a sua opinião sobre diversos assuntos. Mas, segundo Comte e segundo, veja bem, aqui estamos na matriz da sociologia, nas bases da sociologia. Então, dentro das bases da sociologia, o pensamento é, na verdade, muito diferente desse. Totalmente diferente desse. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que a sociologia deve ser uma espécie de física social. O nível de exatidão, portanto, deve ser grande nas análises, ok? Os fenômenos sociais podem ser observados como se manifestam. Não há possibilidade de separar teoria de prática, ou seja, eu vejo um fato acontecendo diante de mim, né? Este é o fato que o sociólogo vai analisar. Eu tenho que analisar exatamente aquilo que está diante de mim. Exemplo, estou atravessando uma faixa de pedestre, tá? Um carro fura um sinal vermelho e quase me atropela. Isso acontece quantas vezes no Brasil? Isso acontece a todo momento, a quebra de regras. Um sociólogo ele pode parar para estudar, portanto, a quebra de regras na sociedade. Por que as pessoas fazem questão de quebrar as regras? Será que é porque a punição é pouca? Será que é porque nós temos pouca educação?
Será que é porque o nosso país é um país que é extremamente volátil, extremamente volúvel nessa aplicação de regras? Entende? Então o que vai acontecer? O sociólogo ele vai observar esses fenômenos. É um fenômeno social que se repete a todo momento a quebra de regras, né? Então o sociólogo ele vai querer saber o que está acontecendo aí nessa sociedade para as pessoas agirem dessa forma. Deve estar acontecendo alguma coisa, ok? Então vamos verificar, vamos tentar compreender a origem desse fenômeno. E a explicação que eu for dar para isso deve ser uma explicação exata, deve ser uma explicação coesa, deve ser uma explicação que tenha ali a relação de causa e consequência. Essa causa, né, deu origem a este efeito, a esta consequência. Isso é básico, ok? Necessidade de neutralidade do pesquisador pelo caráter exclusivamente objetivo da sociedade. A física social é a sociologia. Olha só, pessoal, prestem bem atenção. Neutralidade, tá? O que significa a palavra neutralidade? Você não tem que adotar uma postura, você não tem que dar a sua opinião. Não é uma questão de opinião o fato de que os brasileiros quebram regras. Este é um fato que está arraigado na nossa sociedade. Você não tem como dizer, eu acho que não. É só você ver. É só você andar pelas ruas e você vai ver. Assim como um fenômeno físico, né? Ninguém duvida, por exemplo, da lei da gravidade. Você não vai falar, eu acho que existe a lei da gravidade. Isso não é uma questão de opinião. Então, quando um pesquisador dentro da física social vai fazer as suas análises, ele deve adotar o critério da neutralidade. A neutralidade ela é fundamental para Auguste Comte. Ok? Por que é fundamental a neutralidade para Auguste Comte? Porque o observador não pode interferir no objeto observado. É simples assim. Se eu for fazer uma pesquisa, por exemplo, eu não posso manipular dados. Se eu for fazer uma pesquisa, eu não posso querer colocar ali um resultado, manipular o resultado. Não sei se vocês lembram, ano passado, teve uma pesquisa do IPEA, né, sobre o estupro de mulheres. Aí a pergunta que foi feita para os entrevistadores foi assim, você acha que a mulher que anda com um short curto, ela merece ser estuprada? Aí o primeiro resultado foi 76% das pessoas disseram que sim. Pô, isso assustou totalmente a sociedade, vocês devem se lembrar disso. Mas aí depois muita gente achou estranho o resultado, foi investigar e viu que tinha alteração, que tinha uma manipulação no resultado, né? E aí depois o IPEA voltou atrás e disse que na verdade não eram 76%, eram 26%, aproximadamente, não sei exatamente o número, mas próximo disso, né? A diferença foi mais ou menos de 50%, tá? Não eram 76%, eram 26%, ou seja, houve uma manipulação. Não houve neutralidade. Depois, quando eles corrigiram, eles adotaram uma neutralidade. E viram, portanto, que houve interferência. Ok? Então, isso é fundamental dentro da sociologia. A sociologia trabalha demais com pesquisa, pessoal, né? Então, o pesquisador, ele tem que se colocar numa posição isenta, numa posição neutra. Senão vai dar problema. Correto? Senão vai dar problema. Então, eu tenho que adotar um método positivo, ok? Eu não posso imaginar um resultado. Imaginação, crença, não é fato. Imaginação, fantasia, não é um dado real, correto? Então, o físico social, o sociólogo, né, ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que perceber que aquele dado, aquela pesquisa que ele está fazendo, pode influenciar negativamente uma pessoa. Perceba aí, né, que dentro da física social, que dentro dos métodos estabelecidos por Auguste Comte, está aí as bases da pesquisa moderna também, pessoal. Né? Muitos consideram o positivismo algo ultrapassado, tá? E há uma certa razão para que se considere isso.
principalmente porque o positivismo influenciou muito alguns preceitos da ditadura militar no Brasil, né? A ideia de ordem e progresso que está na nossa bandeira nacional, por exemplo, é uma influência do positivismo, né? Então muitas pessoas consideram isso, este ideal positivista, extremamente racional, extremamente rígido, ordenador, muito duro, né? Então há muitas críticas, e a gente vai ver daqui a pouco algumas delas, correto? Mas para observar, né, por um aspecto interessante também, pelo lado positivo, né? Pelo lado positivo do positivismo. Qual que seria esse lado positivo? Né? Seria exatamente o fato de você, ao criar, né, ou melhor dizendo, ao fazer uma pesquisa, não inventar história. Falar as coisas como elas são. Você não gosta de ser enganado, eu também não. Não é assim? Belezinha? Bom, pessoal, continuando então a nossa observação. Especialização, necessidade do cumprimento de funções específicas na sociedade. Isso a gente já vai observando de acordo com a própria divisão do trabalho. A Revolução Industrial e o capitalismo fazem com que você tenha que se especializar numa determinada área, ok? E dentro da pesquisa você vai ter que ser um bom pesquisador, tá? Então, especialização, detalhes, tá? Mínimos detalhes de uma determinada pesquisa você precisa de dar. Porque se você der detalhes gerais, essa pesquisa pode soar extremamente superficial, né? Superficial e também manipuladora. Vocês não têm noção, pessoal, e aqui eu estou falando por mim, vocês não têm noção do que uma pesquisa é capaz de fazer na mente de uma pessoa. Então, cuidado quando você for ver uma pesquisa. Não confie em tudo que é pesquisa que vocês veem por aí, porque nem todas elas adotam um critério de neutralidade. Muitas delas tentam manipular de alguma forma, ok? Belezinha? Ok, vamos lá então. Espero que vocês estejam entendendo, espero que esteja tudo bem, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre tecnologia, galera. Sobre tecnologia. Tecnologia, pessoal, para o positivista, é a grande mola propulsora da evolução social. A ideia de progresso, ela é intimamente dependente da ideia da tecnologia. Não há progresso para o positivista se não há tecnologia. É simples assim, né? Então, muitos acusam o positivista de ser uma espécie de tecnocrata, né? Quer que a sociedade seja submetida ao poder da técnica. Vamos analisar isso com mais detalhes. A tecnologia é produto da razão humana desenvolvida na forma de ciência, na forma da ciência. Veja bem, pessoal, veja bem. Para que a gente tenha, né, uma tela como essa aqui, uma câmera como essa gravando, é necessário que tenhamos um grande estudo. A ciência, portanto, é a base da tecnologia. Só que a ciência por si só, ela não é tecnológica. A tecnologia, na verdade, é o resultado, né? É a tentativa de você estabelecer um uso prático de uma determinada ciência. Por exemplo, para o Comte, a gente vai ver isso daqui a pouco com mais detalhes, para o Comte, a matemática ela é muito importante. Ela é extremamente importante. Mas quando eu aplico a matemática, isso é muito mais legal. Quando eu aplico a matemática, né, dentro de um quadro como esse, de uma tela como essa, né, quando eu crio sistemas lógicos que possibilitam as programações, né, de computador, por exemplo, eu estou fazendo um uso ideal da matemática. A tecnologia, portanto, é muito mais interessante do que somente a matemática teorética. Por que ela é muito mais interessante? Porque aqui eu tenho a aplicação da matemática. Não adianta nada você ficar sabendo, soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Tá, beleza. E o que eu vou fazer com isso aqui? Vamos construir alguma coisa, vamos construir uma pirâmide, vamos fazer, né, da matemática, portanto, uma ciência utilitária. É isso. A matemática por si só não é nada se não fosse a sua aplicabilidade. Beleza?
Influência do positivismo no tecnicismo atual, formação técnica. A gente vê que tudo hoje é uma questão de formação técnica. Você tem que aprender determinadas técnicas. Né? Eu estou aqui com vocês, eu aprendi uma técnica. Qual é a técnica? A técnica de fazer aulas no slide. Ó. Passo aqui, volto. Né? Isso aqui eu aprendi. Isso aqui eu não nasci sabendo. Isso é uma técnica que eu aprendi. Correto? Isso é uma técnica que eu aprendi. Portanto, a formação técnica atual, e a gente percebe que cursos técnicos, Pronatec, escolas técnicas, é tudo o quê? É tudo uma influência do positivismo. Mas aí a gente pode parar para observar se isso não traz um certo problema para a sociedade. Posso dar um exemplo. Será que isso não pode, de alguma maneira, matar a curiosidade intelectual? Vou dar um exemplo simples para você. Quem ganha mais? Quem ganha mais na nossa sociedade? O professor de medicina, que praticamente cultivou todos os médicos da sociedade, ou o próprio médico? O professor de medicina na nossa sociedade, ele é menos recompensado do que o médico. Como, professor? Se é o cara que ensinou o médico. Por quê? Porque o professor de medicina não tem o costume de fazer cirurgias. Ele não tem tanto o hábito, ele não tem tanto a técnica. Ele sabe passar a técnica, mas ele não trabalha com isso. Ele não trabalha com isso. Mas a nossa sociedade valoriza muito mais o técnico do que o intelectual. Por quê? Olha onde está a base disso. No positivismo. A curiosidade intelectual, aquela curiosidade filosófica, é aquela curiosidade que leva, inclusive, os pesquisadores a descobrirem curas para as ciências. Desculpem, curas para as doenças. É essa curiosidade que move a humanidade. O sujeito que aprendeu a fazer uma cirurgia, ele está apenas repetindo aquilo que ensinaram para ele. Me ensinaram assim, faço assim. Me ensinaram assim, faço assim. Pronto, acabou. Não estou dizendo que ele não tem mérito. Claro que ele tem. Ele tem mérito demais. E você que quer ser um médico, você vai ter seu mérito, sem sombra de dúvidas. Agora, não seja apenas um médico, se você quer fazer medicina, não seja apenas um médico que está ali para fazer cirurgia apenas. Pesquise, se informe, seja vivo. É essa a curiosidade que é básica no pensamento humano. E aqui a gente vê uma certa característica negativa do positivismo, porque todo este encantamento com a técnica pode gerar na sociedade certos malefícios, como, por exemplo, a morte da curiosidade intelectual. Beleza? Tecnologia como critério básico de julgamento de outras nações e povos. Justificativa do neocolonialismo sob pretexto de uma missão civilizatória. Efetivação de um darwinismo social. Olha só, pessoal. Se eu acredito na ideia de que a tecnologia é a base para eu julgar os povos, o que eu posso fazer aqui baseado nessa premissa? Eu posso fazer, baseado nessa premissa, uma justificativa de uma missão civilizatória. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, prestem atenção. Eu criei aqui uma linha evolutiva. Ok? Progresso. Palavra-chave no positivismo. Está na nossa bandeira nacional, justamente porque nós temos a influência da nossa bandeira nacional do positivismo. Inclusive, para observar aqui, nossa bandeira nacional. Sou péssimo de desenho, mas está valendo. Tem um retângulo, no meu caso não está muito parecido com um retângulo, mas está valendo. Um losango e um círculo são figuras geométricas. São figuras que inspiram em nós a exatidão matemática, que inspiram em nós a ciência. Tá? Mas voltando ao assunto. A noção de progresso. Aqui eu tenho a civilização. E aqui eu tenho os povos bárbaros.
E qual é o critério, pessoal? Qual é o critério para identificar um e outro? A tecnologia. Por que que nós somos civilizados? Porque nós temos mais tecnologia. É isso que vai dizer. Por que que os povos bárbaros são o que são? Violentos, né? Desorganizados e por aí vai. Dizia Comte. Porque há pouca tecnologia, há pouca racionalidade. Né? E por que pretexto de uma missão civilizatória? É como quando dizemos assim, vamos civilizar os bárbaros. Estamos querendo dizer, vamos racionalizá-los, vamos inserir a tecnologia, vamos mostrar para eles determinados instrumentos, né, que eles não têm. E a crítica a essa visão é muito grande, porque dentro dessa missão civilizatória, muita gente pode morrer, e muita gente morreu, a gente sabe disso. Ok? Beleza? Então a ideia de que lá no ponto final, lá no ponto mais alto, né, eu tenho a civilização e no ponto mais baixo eu tenho os povos bárbaros, pode gerar, né, determinadas tragédias, ok? Essa é a crítica comum ao positivismo. A gente está vendo aqui aspectos positivos e aspectos negativos. É natural, beleza? Ok, então, continuando, meu povo, vamos lá. Por que darwinismo social, galera? Qual é a teoria de Darwin? Não é a teoria da evolução das espécies? Então, quando eu aplico essa teoria da evolução na sociedade, eu dou o nome de darwinismo social, ok? Correspondentes na psicologia comportamental, baseado na ideia de Skinner e Watson. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar da psicologia comportamental, também conhecida como psicologia behaviorista. O que significa basicamente o behaviorismo? O behaviorismo vai dizer, né, psicologia experimental, psicologia comportamental, vai dizer que você, ser humano, é um sujeito adestrável, que você só faz as coisas boas, não é porque você é bom, não é porque você escolheu ser bom, mas é porque tem alguém que está ameaçando te castigar, igual um cachorro, né? Igual um cachorro. O cachorro, né, ele deixou de fazer xixi no tapete da sala, não é porque ele, meu dono, ele precisa, né, de ter uma casa bem higienizada. Não, ele não tem essa consciência. E segundo os psicólogos comportamentalistas, né, behavioristas, enfim, o ser humano ele é um tanto assim também. Ele tem que ser, digamos, treinado, né, baseando-se no estímulo, tá? Estimulado, ok? Lei básica aí do castigo e recompensa. Fez o certo, recompensa. Fez o errado, castigo. E aí o ser humano vai aprendendo, né, a entrar nos eixos. Então, o positivismo influencia diretamente essas teorias. Por quê? Porque eu tenho a noção de que o ser humano ele precisa de ser adestrado, precisa de aprender, de repetir determinadas técnicas. Correto? Essa ideia, portanto, está muito forte no ser humano, segundo os psicólogos comportamentalistas. Ok? Um exemplo de crítica ao comportamentalismo, tá, e também ao positivismo, é o filme Laranja Mecânica. Não sei se vocês já viram o filme Laranja Mecânica, eu vou tentar resumir aqui para vocês rapidamente. O filme Laranja Mecânica, depois, se vocês puderem, vocês pesquisem, né, tentem assistir o filme. É um filme que conta a história de Alex. Alex é um criminoso, um delinquente, mas ele não era um delinquente comum. Ele era um delinquente perverso, ele gostava do mal, ele tinha prazer em fazer o mal. E aí coincidiu do Estado, né, está querendo fazer um teste, tá, baseando-se em teorias comportamentais para curar criminosos. Eu pego um criminoso, né, submeto ele a vários testes e ele sai de lá curado. Agora, que teste é esse? Vamos ver. Pegaram o Alex, prenderam, né, e aí botaram o Alex submetido a determinados testes. Por exemplo, torturavam ele com imagens de violência passando a todo momento, abriam os olhos dele com máquinas assim, né, que deixavam os olhos dele abertos,
E ele não conseguia fechar esses olhos. E o que acontecia? Quando ele estava sendo torturado, ele estava vendo imagens de violência. E aí ele estava associando a violência como uma coisa ruim. Ele estava associando a violência como uma coisa ruim e aos poucos ele foi tendo nojo da violência. Ele foi tendo nojo do mal. Ele não fez mais o mal. Dentro da cadeia ele não fazia mais mal para ninguém. E aí o Estado depois chegou e falou, olha, esse sujeito, ele não faz mais o mal para ninguém. Está aqui. Ele tem medo do mal, ele tem medo da violência. Mas e a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, ter medo da violência é a mesma coisa que ter consciência de que eu não devo fazê-la? Não necessariamente. Às vezes você tem medo de alguma coisa, mas às vezes você também é atraído ao mesmo tempo. E aí vocês vão perceber no filme que essa tática acaba não dando muito certo, ok? Por isso que o filme Laranja Mecânica é uma crítica, tá? Bem consistente, por sinal, interessantíssima, tá? Ao comportamentalismo e também ao positivismo, ok? Bom, pessoal, espero que esteja sendo muito claro para vocês tudo isso aqui. Dando continuidade, então, vamos lá. Agora, pessoal, prestem bastante atenção. Vamos falar da lei dos 3 estágios, tá? Professor, o que é isso? O que é a lei dos 3 estágios? Vamos lá. A sociologia tem o dever de acelerar a fatalidade do progresso, pois não altera o resultado determinado, apenas deixa o processo mais rápido. Olha isso, pessoal. Olha isso. Acabamos de falar ali no filme Laranja Mecânica da importância da liberdade humana. Aqui há uma palavra que não combina com liberdade. Fatalidade e outra, determinado. Se eu digo que o progresso é uma fatalidade, é uma determinação, Augusto Comte acredita que não pode haver regressão, que a sociedade não pode ficar pior, que é natural a sociedade sempre ficar cada vez melhor. Ela nunca pode voltar para trás, ela só pode evoluir, Mas eu faço uma perguntinha para vocês, será que isso é verdade? Em muitos aspectos é. Ó, para comparar aí, né, há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, quando você queria se comunicar com uma pessoa, às vezes era difícil achar essa pessoa. Ela tinha telefone fixo, às vezes ela não estava na casa dela. Hoje, você manda o WhatsApp e na hora a pessoa está te respondendo. Na hora. Não é assim? Melhorou? Progresso? Bacana. Mas eu faço uma outra pergunta para vocês. Nós, no século XX, pela primeira vez na história da humanidade, a tecnologia criou uma possibilidade da Terra ser destruída em questão de segundos, através de bombas atômicas. Você não acha isso, né, em partes, uma involução, uma regressão? Sim. Né? Então, por esses aspectos, a gente pode questionar isso aqui. Mas tá, beleza. Vamos lá. Tá? O progresso é algo fatal, é algo determinado. Correto? O que a gente pode fazer nunca é voltar para trás, mas apenas deixar o processo mais rápido. Portanto, a gente tem que compreender os estágios, tá, que a gente vai evoluir. Correto? A gente tem que entender, por exemplo, né, as etapas ordenadas que vão compor a escalada social para tentarmos compreender também como acelerar esse processo. Vamos lá então. O estágio mais básico para Comte, o estágio mais infantil, o estágio até mais tolo, Comte chamava de estágio teológico. Teologia, pessoal, o que é? Teologia é o estudo, né, da ciência divina, ok? O estudo da realidade divina. Perfeito? Então, para Augusto Comte, aqui nós estamos na infância da humanidade. Nós estamos na infância da humanidade. Por quê? Porque, segundo Comte, sendo ele muito racionalista, os dogmas, os valores espirituais, né, o desprezo pela natureza e a ausência de questionamento, deixam a razão paralisada. O que é um dogma? Um dogma é algo que você tem que aceitar. É uma realidade
para determinadas crenças, que é uma realidade inquestionável, você não pode questionar. Dentro da filosofia a gente chamaria isso de um axioma. Axioma é uma verdade incontestável, né? Um axioma matemático, o triângulo tem 3 lados. O triângulo é uma figura de 3 lados. Ninguém pode contestar isso, senão vai ser louco. Tá? Então, um dogma é isso. Valores espirituais, né? Um desprezo pela matéria, pela natureza. Né? Então, eu desprezo a natureza e olho mais para o espírito. E a ausência de questionamento. Tudo baseado na crença, na confiança do que uma outra pessoa falou. Não sou eu que vou investigar, outra pessoa falou. Assim pensava, tá, o Auguste Comte desse estágio que ele considerava a infância da humanidade. Correto? Beleza? O segundo estágio já é o estágio um pouco mais avançado. É o estágio de transição, investigações abstratas, cartesianas, matemáticas. A gente pode colocar aqui, por exemplo, algumas ciências como a filosofia, como a matemática, como a geometria. Tá? A filosofia exige uma capacidade de abstração, a matemática exige uma capacidade de abstração, exige que a sua racionalidade seja ativada, seja propagada. Claro, pessoal, sem dúvida. Você sabe muito bem disso, né? As nossas aulas de filosofia a gente tem que estar abstraindo. Tem pessoas que devem achar difícil, sem sombra de dúvida. Porque não é apenas isso, ó, eu mostrei isso, pronto, acabou. Qual a diferença entre aula de filosofia e aula de história? Né? Na aula de história você conhece um fato, faz ali alguma reflexão sobre ele, liga um fato ao outro, mas né, você aprendeu aquilo. Né? Beleza, é muito mais fácil de visualizar. Agora, na filosofia, exige que o seu raciocínio seja estimulado a todo momento, ok? Então, a filosofia ela é fundamental, nesse estágio chamado de metafísico, tá? Metafísico, além do que é físico, ou seja, a matemática, né, e a filosofia, elas podem, né, buscar realidades além do que é o físico, ok? Beleza? A palavra metafísica, no entanto, para Aristóteles, ela vai ter outra compreensão. Tá? Nas aulas sobre Aristóteles, a gente vai ver isso com mais detalhes. Aqui está apenas nessa concepção. E o estágio mais alto que vai, né, trazer a fatalidade do progresso é o estágio positivo. Tá? O ápice do estágio civilizacional, lembra daquela linha que eu fiz aqui? É isso, o ápice da civilização, né, com a tecnologia proporcionando tá, todo o avanço social. Tá? E é o estágio onde há o progresso. Beleza? Bom, pessoal, uma perguntinha que vocês podem fazer. O Comte ele é contra religiões? Porque parece que ele é aqui, né? De certa forma, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele considera importante que houvesse uma espécie de religião da humanidade. O que eu quero dizer com religião da humanidade? Vamos lá. A ausência de força moral na sua doutrina faz com que Comte crie uma religião da humanidade, pautada exclusivamente no bem ao próximo, sem necessidade de transcendência. Inclusive, existiam até algumas igrejas positivistas, né? Bom, é estranho você pensar uma religião sem Deus. Né? Uma religião que é só na horizontal. Uma religião que não tem, né, o vertical. Inclusive, se você for pegar a própria simbologia cristã, a simbologia da cruz, você vê isso aqui, né? É o horizontal e é o vertical. O cristianismo adota as duas hipóteses, né? As duas instâncias, melhor dizendo. Tanto a instância horizontal quanto a vertical. Né? Qual que é o lema do cristianismo? Eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Correto? Então, você tem o elemento transcendente e o elemento imanente. Eu tenho Deus e tenho o mundo, ok?
É essa a visão cristã. Já a visão positivista, ela vai se pautar só na humanidade. Então, eu tenho que fazer o bem ao próximo. Por quê? Porque tem. Pronto, acabou. Né? O próximo, eu não sou eu diferente do outro. Nós estamos numa mesma sociedade e a sociedade não pode entrar em colapso, não pode entrar num caos. Só por isso. Não tem nenhuma base metafísica, não tem nenhuma base religiosa no sentido transcendente da palavra. Muitos podem criticar e dizer que isso aqui, na verdade, é uma falsa religião. Por quê? Porque não tem o elemento da busca. A palavra religião vem do latim religare. Religare. Religar o homem a um elemento maior que ele. Ora, o que seria este religare aqui? É uma pergunta que a gente pode fazer. Né? Seria religar o homem ao coletivo? O homem à sociedade? Né? Fica aí o questionamento para vocês. Ok? Pessoal, é basicamente isso. Né? Na próxima aula de Sociologia a gente vai falar do Émile Durkheim, beleza? E a gente continua depois, né, com os clássicos da Sociologia, Karl Marx, Max Weber, tá? E outros temas que a gente vai trabalhar mais pra frente, beleza? Espero que tenha sido extremamente útil essa aula para vocês, tá? Se você gostou, avalie e fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Se você gostou da aula, então curta e compartilhe.